acendam suas fogueiras, afiem suas estacas, pois hoje Murray Rothbard será julgado pelo crime de heresia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por JJ Liber. Qual deve ser o sentimento de um libertário diante de um vídeo cujo título afirma que Murray Rothbard apoiou a candidatura de alguém da estirpe de George Bush? Quais serão as reações dos espectadores deste vídeo? Raiva? Descrença? Indignação? Bom, talvez tudo isso e mais um pouco. Entretanto, ainda que o título seja por si só desconcertante, trata-se da mais pura realidade. Murray Rothbard, o homem que escreveu A Ética da Liberdade e ostentava um ódio incondicional contra o Estado, foi ele próprio um apoiador de George Bush nas eleições de 1992. Porém, como qualquer pessoa minimamente centrada já seria capaz de supor, esse curioso episódio tem um histórico e um contexto que ajudam a compreender e mitigar esse estranhamento inicial do nosso vídeo. Então, a primeira pergunta que investigaremos é: qual era o posicionamento de Murray Rothbard sobre a utilização da política na estratégia libertária? Bem, embora a pergunta seja simples, a resposta para ela variou relativamente no tempo, a depender de qual momento da biografia de Rothbard estaremos analisando. Tomemos como ponto de partida a questão do famoso Libertarian Party dos Estados Unidos. A princípio, Rothbard não mostrava qualquer simpatia pelas propostas do partido. Foi só alguns anos depois que ele alterou suas percepções e até passou a trabalhar em prol desta agremiação política. Mas se há algo que os conhecedores da biografia de Rothbard podem argumentar, é que o célebre economista acabou ao fim de algumas décadas se desvinculando do Libertarian Party, e por isso, segundo eles, até serve de evidência de que não existe espaço para a atuação estratégica de libertários dentro do campo político. O argumento não é de todo ruim, mas ignora outras circunstâncias que se deram após a saída de Rothbard do Libertarian Party. Particularmente, esse argumento ignora a militância veemente que Rothbard conduziu nos últimos anos de sua vida, levando-o até mesmo a apoiar candidatos republicanos que sequer se declaravam libertários. Mas antes de buscarmos entender as razões que levaram Rothbard até esse ponto, julgamos necessário enfrentar uma questão. É ou não é relevante conhecer as posições de Rothbard e outros mestres da escola austríaca sobre militância política? Como é sabido, há quem insista na tese de que o que importa é a proposição ética em si, e não as opiniões de seus formuladores. Assim, por exemplo, se a ética argumentativa de Roper invalida o envolvimento político, então não importa as opiniões individuais do próprio autor sobre esse tema. Trata-se, na realidade, de uma saída bastante comum para aqueles que sabem que as biografias de homens como Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe reforçam a posição do uso defensivo da política. Não obstante, essa crítica falha em desconsiderar duas coisas. A primeira delas é que a obra de Rothbard apresenta uma multiplicidade de raciocínios que embasam os posicionamentos que ele defende. Então, ainda que alguns rotulem o uso de um parecer de Rothbard como sendo um mero apelo à autoridade, o fato é que nenhum libertário adota determinadas conclusões apenas por serem defendidas por ele, mas sim porque seus argumentos se mostram suficientes. Desta forma, se para Rothbard toda iniciação de agressão é ilegítima, também é verdade que ele não abriria mão de cortar pela metade todas as alíquotas de impostos, se e somente se nenhum outro corte mais radical ou revogações não fossem possíveis. Mais ironicamente, segundo os críticos das estratégias políticas defensivas, essa postura faria de Rothbard um gradualista. Ora, não vemos como uma campanha pelo decréscimo da violência estatal faria de Rothbard um gradualista. Na verdade, segundo Salerno explica, Rothbard era alguém que apertaria imediatamente o botão caso existisse um dispositivo que acabasse com a existência do Estado. E isso, meus senhores, não é compatível com qualquer definição de gradualismo. Cabe, inclusive, citar um raciocínio que o próprio Rothbard apresentou em um texto denominado Você odeia o Estado? No qual ele ilustra justamente esse ponto. Citação.
Enquanto o abolicionista aceitará um passo gradual na direção certa, se isso é tudo que ele pode conseguir, ele sempre aceita a contragosto, como apenas um primeiro passo em direção ao objetivo que ele sempre mantém incrivelmente claro. O abolicionista é um apertador de botões, que pressionaria seu polegar contra um botão que abolisse o Estado imediatamente, se tal botão existisse. Mas o abolicionista também sabe que, infelizmente, tal botão não existe, e que ele vai pegar um pouco do pão se necessário, enquanto prefere sempre o pão inteiro se ele puder alcançá-lo. Fim da citação. Ora, será mesmo que homens do calibre de Rothbard e Hopper caíram em apostasia, dado que eles mesmos defenderam a participação em atividades político-eleitorais? Pois, segundo alguns, o simples ato de votar já é por si só incompatível com a ética libertária. Na prática, é como se esses ANCAPs anunciassem que nem Hopper nem Rothbard foram verdadeiros libertários, e que a estrada da salvação está exclusivamente no canal que este ANCAP gentilmente criou para compartilhar conosco a luz da verdade. Talvez, mais do que ler literatura austríaca, tais pessoas fariam bem em se devotar ao estudo dos mitos gregos, especialmente o mito de Narciso. Ironias à parte, creio que já nos detivemos de forma suficiente neste ponto, pelo que devemos retornar ao escopo principal do nosso vídeo. Já dissemos que após um controverso período no Libertarian Party, Murray Rothbard persistiu na utilização de estratégias políticas. Como é de praxe no meio libertário, essa conduta rendeu críticas a Rothbard, pois nas eleições de 1992 ele deixaria de apoiar um candidato do Libertarian Party e, em seu lugar, apoiaria um candidato do mainstream. Ou seja, passados 30 anos desse fatídico episódio, nós ainda estamos discutindo as mesmas questões que ocuparam a vida dos libertários no final do século XX. Bem, o que o professor Rothbard sabia e que muitos até hoje teimam em ignorar é que existe um oceano de distância entre um Pat Buchanan e uma Hillary Clinton. E embora não fosse factível imaginar que Buchanan pudesse conduzir os Estados Unidos rumo ao libertarianismo, a outra alternativa era certamente muito mais sinistra. Naquelas prévias do distante ano de 1992, Rothbard apoiou a candidatura de Pat Buchanan. E não só isso, mas trabalhou incansavelmente, escrevendo e contra-argumentando no intuito de defender Buchanan das campanhas de difamação de que ele foi alvo. Como sabemos, Buchanan não passou das prévias do partido, e a escolha dos republicanos foi pela infame persona de George Bush. E é nesse ponto que Rothbard fez aquela fatídica escolha. Então, naquele contexto, Rothbard não viu outra hipótese a não ser apoiar o único nome com algum potencial de fazer frente a Bill Clinton. Em breve síntese, essa é a explicação do porquê Rothbard, um aguerrido libertário, julgou por bem apoiar tal figura nas eleições americanas. Como dissemos, na ausência de uma explicação prévia, chega a ser quase impossível assimilar a afirmação de que alguém da estatura moral de Rothbard acabaria por apoiar alguém da estirpe de George Bush. E ironia das ironias, Rothbard até mesmo utilizou um espaço em sua coluna do Los Angeles Times para apoiar a candidatura de Bush. Segundo consta, esse foi o episódio em que Rothbard mais recebeu cartas de ódio em toda a sua carreira. No fim, os democratas levaram aquela eleição, e essa foi a última eleição majoritária que Rothbard acompanhou antes de sua morte em 1995. Se há uma lição a aprender de tudo isso, é que as divergências dentro do movimento libertário não podem se resumir a jargões e argumentos rasos de internet, principalmente quando vemos que nenhum dos gigantes da filosofia libertária foi adepto deste tipo de simplismo. Dito isso, não acreditamos que essa breve exposição seja o suficiente para pacificar todas as acirradas disputas intelectuais entre os libertários. Esta, afinal, nem é a pretensão deste vídeo. Mas ao menos tais fatos podem lançar uma nova luz sobre aqueles que ratificam de forma simplista de que votar é um ato inconcebível, e que toda e qualquer estratégia de política defensiva é integralmente contrária aos preceitos libertários. Para finalizar, enfatizo que essa publicação é um resumo. Portanto,
Aos desejosos de se aprofundar nessas questões, recomendo a leitura do Novo Manifesto Libertário de Samuel Edward Kunken, para um contraponto à visão Rothbardiana. Além disso, a leitura de O que Deve Ser Feito, de Hans Hermann Hoppe, também serve de complemento ao assunto de hoje. De toda forma, quer você defenda uma estratégia Rothbardiana ou agorista, ou nenhuma nem outra, é simplesmente indispensável que nós tenhamos consistência ao defender nossas próprias posições. O libertarianismo só tende a evoluir com o amadurecimento de seus colaboradores. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!